Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa notícia bombástica que foi a pesquisa em parceria com o jornal The New York Times, que mostrou que Biden tem 50% da intenção de votos nacionalmente, enquanto o Trump tem apenas 36%. Os outros 14% distribuídos para outros candidatos ou pessoas que não sabem em quem vão votar ou que não pretendem votar, tá? Entre os eleitores registrados. Destrinchando um pouco essa pesquisa, a gente vê que o apoio do Biden é muito maior por gênero nas mulheres. E mesmo entre os homens ele está ganhando. Algo que não era muito esperado, porque o eleitor masculino nos Estados Unidos, em 2016, votou majoritariamente no Trump. Tá? Em relação à raça e educação, os brancos, desculpa, os negros votam em maioria no Biden, mais 74% em relação ao Trump. Hispânicos e brancos com college votam em sua maioria no Biden, enquanto que a grande base de sustentação do Trump ainda são os brancos que não têm o college, mas esse número vem diminuindo a cada pesquisa. Tá? Então, só que quem assistiu ao vídeo anterior, quem não assistiu, eu peço que assista para entender como funcionam as eleições americanas, viu que o voto total não representa muito, porque o presidente americano ele é eleito de acordo com o voto eleitoral, ou dos colégios eleitorais. Então, se a gente for olhar o mapa novamente aqui, pegar a eleição de 2016, os estados em azul foram vencidos pela Hillary Clinton e os em vermelho pelo Trump. Então, se a gente for comparar com 2012, que foi a eleição onde o Obama venceu pela última vez, a grande diferença está nessa região aqui chamada de meio oeste americano, nos estados de Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvânia e Iowa, e também na Flórida, que votou no Obama, mas mudou o voto para o Trump. Tá? O que ocorreu? A classe média, tá? Isso é uma explicação que é dada para a vitória do Trump, estava um pouco revoltada com o establishment político, queriam uma representação que mostrasse a ideia de um Estados Unidos de todos, onde empoderasse a classe média trabalhadora, pagadora de impostos, e viu no Trump essa oportunidade. Tá? E também por conta de se sentirem prejudicados em relação ao plano de saúde. O Obamacare foi uma política que não deu muito certo, apesar da popularidade do Obama ter sido alta mesmo quando ele saiu da presidência, e também o fator da Hillary, que não era uma candidata muito popular e que venceu o Bernie Sanders nas primárias democratas, e os jovens, vamos dizer assim, os mais liberais, democratas mais liberais, acabaram não saindo para votar na Hillary porque queriam que o Bernie estivesse disputando contra o Trump. Pelo contrário, os eleitores do Trump eram muito mais uh, motivados a sair para votar e queriam essa novidade, queriam ver o Trump presidente dos Estados Unidos. Como a gente viu, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Então, os eleitores têm que estar motivados para sair nas ruas e votarem. Então, vamos dar uma olhada. Esse foi o cenário que mudou. Tá? Na costa oeste, os votos costumam sempre ir para os democratas, pelo menos nos últimos 20 anos. Tá? Também na costa leste. Essa região aqui do Corn Belt, do cinturão de milho, onde eles plantam milho nos Estados Unidos, também costuma ter um voto republicano, tá? Que é uma região mais agrícola, assim como o Sul, que é conservador, também tem uma tendência a votar nos republicanos. Mesmo nas vitórias do Obama, votaram nos republicanos, com exceção do Bill Clinton, que nasceu no Arkansas, que ganhou alguns votos que foi governador do Arkansas, que ganhou votos no Sul também. Tá? Mas normalmente vota nos candidatos republicanos. Então a grande chave está aqui nessa região do meio oeste e no estado da Flórida. Tá? Então, vamos fazer uma análise com as pesquisas que saíram hoje. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. A gente tem, por exemplo, aqui Wisconsin, Biden mais 11%. Michigan mais 11%. Pensilvânia mais 10%. Carolina do Norte mais 9%, Arizona mais 7%. Tá? Então, nesse mesma pesquisa do The New York Times. A gente tem algumas pesquisas aqui da Fox News, onde o Biden aparece com mais 9%. Tá? Então,
para quem possa pensar, o New York Times é de esquerda, enfim, tem um viés da pesquisa. Na pesquisa da Fox News também, o Biden está quase 10% na frente do Trump na Flórida, que é muito, né? Na Geórgia, Texas e Carolina do Norte, que costumam ser estados bem conservadores e que costumam votar nos republicanos, o Biden também aparece na frente, mesmo numa pesquisa da Fox News. Então vamos fazer uma análise. Como é que a gente vai fazer essa análise? Vocês podem abrir também, em casa, se vocês quiserem, aqui o 270 to win e vir nessa opção aqui. Eu escolhi 2016 competitivo. O que significa isso? Ele já botou aqui esses estados como que vão votar nos democratas, por exemplo, Washington e Califórnia, tá? E botou aqui alguns estados como Alabama, Missouri, Montana, que vão votar no Trump. Isso é certo, tá? Eu até gosto de falar para vocês já terem essa noção quando forem assistir o dia da eleição, porque tem todo um sensacionalismo que, por exemplo, Biden ganhou a Califórnia, 55 votos eleitorais, a televisão faz toda uma onda, mas todo mundo sabe que o Biden vai ganhar na Califórnia, todo mundo sabe que o Biden vai ganhar em Nova York, assim como todo mundo sabe também que o Trump vai ganhar no Alabama, vai ganhar no Tennessee, vai ganhar no Arkansas, enfim, tá? São vitórias já esperadas. Então, esses são os estados sólidos e agora a gente vai dar uma olhada nos estados competitivos. Tá? Eu vou pegar a eleição da Hillary como parâmetro, porque a Hillary é muito mais impopular do que o Biden é. Tá? Então, esses estados onde a Hillary ganhou, por exemplo, Nevada, Colorado, Minnesota, costumam ser estados competitivos, mas tem uma tendência de votar mais nos democratas. Virgínia, tá? E deixa eu ver o que mais. Maine, com exceção do segundo distrito, que deve votar no Trump, e New Hampshire, provavelmente vão votar no Biden. Tá? Porque se a Hillary venceu, o Biden deve vencer também. Tá? Vamos seguir a nossa análise agora nos alguns outros estados que eu considero que devem ir para o Trump. Tá? Eu acho, muito provavelmente, o Texas ainda vai permanecer republicano. A gente viu ali na pesquisa da Fox News que o Biden está na frente, mas ainda faltam 5 meses para a eleição. Tem uma tendência de virada no Texas, não sei de virada, mas o Texas sempre foi muito republicano, mas nas grandes cidades está começando a ter um movimento muito grande de eleitores democratas. E na última disputa do Senado, o candidato democrata quase venceu as eleições e acabou perdendo por uma pequena margem. A Hillary também foi 45-55, e a Hillary era uma candidata, vamos dizer assim, aos olhos dos texanos, muito ruim, muito pior do que o Biden. Então, eu acho que o Trump ainda ganha, mas com uma margem muito pequena no Texas. A mesma coisa na Geórgia, eu acho que o Trump ainda vai ganhar na Geórgia, que é um estado ainda rural, republicano, mas a disputa vai ser apertada. Na Carolina do Norte também, apesar das pesquisas estarem indicando que o Biden vai ganhar, eu ainda acho que o Trump tem chance de ganhar, assim como em Ohio. Tá? Eu acho que o Trump tem como ganhar novamente a disputa. Dois estados que eu acho que vão voltar para o domínio dos democratas são Wisconsin e Michigan. Aqui a Hillary perdeu por uma diferença mínima de votos. Sei lá, menos de 1% ela perdeu para o Trump, e são estados que costumam votar nos democratas, mas que estavam desiludidos com a Hillary, com a campanha dela, que deu pouca importância para esses estados, enquanto o Trump fez uma campanha muito forte aqui. Então eu acho, e as pesquisas mostram isso, se a gente dá uma olhada aqui, Michigan e Wisconsin, mais de 10% o Biden na frente, que esse é o pior momento do Trump disparado em relação à opinião popular. Em Nebraska, eu acho que os republicanos ainda vão manter o controle de todo o estado. Tá? E agora chega a parte decisiva. Iowa também
eu acho que vai se manter republicano, mas tem esses 4 estados, deixa eu só ver, o New México não, New México vai votar democrata, que é uma região hispânica, mas tem esses 3 estados aqui que para mim são os que vão definir a eleição. Tá? O Trump teria que ganhar nos 3 para vencer a eleição. Isso que eu já estou sendo um pouco ah, dando, dando mais folga para o Trump, porque e na Carolina do Norte, na Geórgia, no Texas, ele está perdendo as pesquisas, mesmo nas pesquisas da Fox News. Tá? Então, claro, tem 5 meses, eu acho que as coisas. 4 meses e um pouquinho, né, não 5. As coisas ainda podem mudar muito, mas ele tem que correr atrás para conseguir recuperar esses votos. O que eu acho que o Biden, com certeza, nesse cenário, venceria um desses estados. Aí eu acho que o que ele tem mais chance de vencer é a Pensilvânia, tá? Porque a Pensilvânia é o estado onde ele nasceu, ele ainda está nas frente das pesquisas, corre um certo risco, mas eu acho que ele deve vencer a Pensilvânia, pelo menos é o que o cenário atual indica. No Arizona, a disputa costuma ser sempre favorecida para o lado republicano, mas em 2018, uma senadora democrata venceu a senadora republicana aqui, e eu acho que vem aumentando, tem uma tendência de aumento do voto democrata que já na eleição do Senado ultrapassou o voto republicano. Então, eu não sei se o pessoal, se o povo de Arizona vai sair para a rua para votar no Trump com tanto entusiasmo, mas eles podem retomar o estado para os republicanos que perderam a eleição para o Senado, mas eu acho que a tendência no momento é que o Biden ganhe em Arizona com uma pequena margem, assim como eu acho que o Trump deve ganhar com uma pequena margem no Texas. E a Flórida, sempre Flórida. No momento, Biden deve vencer a Flórida e o Trump tem chances nesse estado, mesmo que a diferença seja muito grande. É que a aprovação do Trump está muito baixa por conta do coronavírus, por conta da maneira que ele está lidando com os protestos. Ele agendou um protesto no dia da libertação dos negros, numa região em Tulsa, aqui no Arkansas, onde em Oklahoma, desculpa, onde teve um massacre de negros em 1921, se eu não me engano, onde 300 negros foram massacrados, e foi bem na época desse massacre, ele marcou o comício, que não foi ninguém, ele ia fazer o discurso na rua, não tinha ninguém na rua. Então a campanha dele está muito fraca nesse momento, então é o pior momento dele. Tá? Então por isso eu quero refazer essa simulação daqui a um mês para a gente ver o cenário. Mas com o cenário de hoje, eu já postaria todas as minhas fichas que o Biden venceria a eleição se as eleições fossem amanhã, por exemplo. Certo, pessoal? Mas pode mudar, a Flórida pode ser que volte a ser republicana, só que tem muito chão para o Trump conseguir manter a presidência. A minha aposta é, ou o Trump reverte esses estados que ele conseguiu vencer em 2016, o que eu acho difícil, ou é capaz de levar uma lavada do Biden. Tá? Então depende muito dos próximos meses como ele vai reagir a isso tudo e vamos ficar no aguardo, tá? Mês que vem eu venho falar de novo para vocês como é que tá a situação. Grande abraço, valeu!